Então, por exemplo, o share of voice de uma empresa desse tamanho é esse número que você está vendo, por exemplo. Quem que traz, como fala, o que que é, eu vou explicar para vocês. Uma das coisas mais relevantes que nós temos atualmente no mercado se chama DO Score, né, que é a forma quanto de qualidade, de gráfico, liberação, conteúdo, você está posicionado na tua reputação sobre isso. Tá? Eu vou só passar e depois vou explicar cada ponto para vocês entenderem. Outra coisa são as tags relevantes. Por incrível que pareça, tags são importantes, mas não tags como vocês conhecem de link de Google. Tá? As tags, elas são carries. Alguém não sabe o que é carry aí? Levanta a mão. Todo mundo sabe? Não? Carry é busca. Então, assim, eu vou pegar... aquilo contém isso. Entendeu? Aquilo contém cancelar conta. Aquilo contém cancelar cloud. E por aí vai. Beleza? Uma das coisas mais relevantes que nós temos para as carries são abrangência. AI não é uma coisa que vai ser de um para o outro. Eu não consigo fazer uma dinâmica que eu faço normalmente, que é pedir para várias pessoas abrir uma pergunta no chat GPT para entender como é diferente a resposta de um para o outro. É um negócio absurdo. Porque ela não é determinística, ela é diferente de um para o outro. É isso, esse é o fato. Né? E, consequentemente, a tua memória pesa, como você pensa, o que você escreve, o que você comunica. O que é fantástico. Fantástico. Eu vou te explicar o porquê. Normalmente a gente faz uma pesquisa em alguns prompts em cada um dos setores. Então, nesse caso aqui, ó, melhores serviços, qual o melhor prestador de computação em nuvem para empresas brasileiras e tudo mais. Aqui a gente tem um pouco de perfil. Cara, como tecnologia, dados estruturados, tecnologia está resolvido. O que a gente tem que resolver mais é reputação, comunicação, contar a história melhor. E a maioria das vezes a tecnologia está quebrada. Se eu procuro aqui Coca-Cola, ela responde: Coca-Cola, eu não te acho. Eu sei quem você é. Mas você está me bloqueando, não consigo acessar você. Eu não sei quem você é. Quais novos produtos que eu vou conseguir encontrar de você. Então, diante de todo esse cenário que vocês estão vendo aqui agora, eu quero contar a grande oportunidade que a gente está vivendo. Tá? Na parte de... Não sei, todo mundo conhece Mercado Livre, obviamente, né? Conhece Mercado Livre, sabe como é que é a parada. Eu vivi esse momento do Mercado Livre com o Mackenzie, inclusive, que está por aqui, que foi o seguinte: o início da internet... O tal do SEO, que é o Search Engine Optimization, aquela para você ficar bem destacado, era algo completamente incerto. Não é que está certo agora não, continua incerto na real. Mas você tem hoje muito mais certeza e muito mais usando isso como exemplo. Eu me lembro quase que do dia, não sei contar exatamente a data específica, mas eu lembro da euforia quando o Google anunciou que o sitemap.xml era relevante para AI. Para AI não, para SEO, para busca. Sabe qual o único site de e-commerce que tinha o sitemap.xml? Mercado Livre. A partir dali, eles cresceram sem botar um puto de investimento em ads. E que, consequentemente, é o que você conhece hoje. Isso está se repetindo, cara. Igual. Para vocês que estão entrando agora no mercado da AI, quem que mexe com SEO, levanta a mão. Tu mexe ou não? Tá. Você mexe com SEO? Mexe? Como que o SEO funciona? O Google lê a página inteira, não é isso? Sim, vai ler a página inteira. Ele lê o que naquela página? Lê os headers, o H1, o H2, e por aí vai o conteúdo, o que tem na imagem, o alt. Um monte de informação. Ou seja, o Google, normalmente, ele lê como? Ele pega aquele conteúdo todo e lê aquele conteúdo. Consequentemente, tem informações que são caras para o Google. Ou seja, armazenar um monte de conteúdo. Agora a AI é diferente. A AI, ela quer ler o seu site e o custo dela é token. Todo mundo deve saber que também, quem tem Cloud, levanta a mão. Cara, Cloud é caro pra cacete, né, irmão? Tu começa a usar os créditos e vão pro saco rapidinho. Imagina ele espontaneamente procurar num site um HTML enorme com um monte de coisa como a gente acabou de ouvir, como é que eu vou arrumado no SEO. Não tem como, é como se eu tivesse que ler cada página e é muito cara para AI, vocês entendem? Então aquela coisa que acontecia do sitemap está voltando por quê? Tudo que foi construído até agora não é bom para AI. Não é barato para AI. E se você é barato para AI hoje em dia, você é muito interessante para a AI te destacar. Certo? O que isso quer dizer? A AI ela gosta de um negócio chamado schema, que é muito parecido com o que a gente viveu no SEO naquele início. O schema, ou JSON-LD, ou várias outras técnicas, elas vão fazer com que, quando a AI procurar algum conteúdo,
ela vai pegar exatamente aquilo que precisa, tá? E eu vou te contar quanto isso é importante, tá? Quando a AI vai fazer uma busca, ela tem duas oportunidades. A oportunidade dela fazer uma busca web direto lá na própria AI, e isso depende de modelo para modelo. É uma loucura esse negócio. O 5.5 ele faz web search direto. Alguns fazem fetch na tua página. O que isso quer dizer? Eles abrem mesmo no teu navegador lá, entendem o que é esse negócio e acabou. Os mais antigos. Né? Os novos, eles fazem realmente uma busca por eles lá dentro. E por isso são mais caros para fazer. Beleza? Quando eles fazem essa busca direto lá, eles preferem muito mais pegar o que eles realmente precisam. Por exemplo, screenshots. Gemini vai lá e tira um print daquela tela para entender se aquelas informações estão explícitas. Olha que coisa louca, né, cara? Normalmente, né, isso é o Gemini, tá? Os outros não têm relevância. Perplexity não faz isso. Claude não faz isso. Que a Perplexity é muito interessante, inclusive, e GPT muito menos, que é caro para fazer, mas eles têm expertise e eles gostam de fazer isso. Então, isso é algo bem interessante, vocês conseguirem, de alguma forma, explorar. Redes sociais. Quem aqui tem um negócio que não tem site? Levanta a mão. Você, né? Restaurante? Hã? Você é advogada e tem rede social? Qual é o teu arroba? Fala aí. Aline Heckman. Então, pronto, já pode seguir logo. Cara, se todo mundo já vendeu para você de que não precisa ter site, tem que ter rede social, tu está fora do game, cara, já era, tu é esquecido pela AI. Rede social é cara para ler. Imagina a quantidade de conteúdo supérfluo para ler numa rede social, sacou? Não vale a pena, não é bom para AI. A não ser que sejam coisas específicas em redes sociais específicas que estão otimizadas para AI. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a Reddit, que é fantástica. A Reddit é linda para ser reconhecida. Cara, a Reddit tem o JSON ID em todas as páginas e outras coisas a mais que eles conseguem integrar com a AI, que é muito mais barato. Se eu perguntar exatamente uma coisa, ele não vai ler a página inteira, ele vai pegar exatamente o que eu preciso. Na rede social, hoje em dia é impossível, não dá para fazer isso. Outra muito, essa aqui é a dica maravilhosa, tá? LinkedIn. LinkedIn, ok? O que mais vale a pena no LinkedIn? Conta aí. Post ou artigo? Artigo. Artigo. O post é rede social tradicional, é caro ler, cada coisa postada não vale a pena. O artigo ele tem muito mais potencial para uma reputação. Outra coisa, você não vai simplesmente chegar lá e colocar uma campanha, um jabá teu e acabou, sacou? Porque isso não vai dar em nada. Você precisa ter reputação, top of voice. Tem alguém de LinkedIn top of voice aqui? Não, né? Tem? Não. Isso é interessantíssimo. Hoje em dia você pode até pegar alguns influencers de top of voice que não necessariamente são muito grandes, a princípio, né? Ou seja, aqueles caras que não estão hypados no máximo, que são até antigos no top of voice, já alguma vez foi destacado, e fazer uma campanha com ele é interessante como artigo. Vale a pena para trazer bastante tração, porque se esse cara só falar da tua marca, esquece, ele não é bom para AI. LinkedIn é barato para AI, lembrando que é Microsoft, né? OpenAI, né? Tem todo aquele esquema ali. Aliás, é engraçado, né, cara? Vamos falar sobre uma coisa interessante aqui sobre AI. Que loucura que a gente está vivendo, tá? Existe a NVIDIA, que inclusive é a nossa aceleradora, a NVIDIA acelera a NAIA. A NVIDIA investe nos modelos de AI mais conhecidos do mundo, que investe também nos clouds maiores do mundo. Então, como se ela botasse dinheiro, o dinheiro voltasse para ela. É uma loucura esse negócio, né? Que, consequentemente, ela basicamente domina esse mercado todo e por isso especula-se uma bolha de AI. É isso que normalmente se faz. Mas o ponto principal é, tudo isso é muito dinheiro, se chama inferência. Eu conseguia entender o teu conteúdo e trazer uma resposta, que vocês estão usando no dia a dia, exatamente isso. Sabendo disso, a própria LinkedIn começa a otimizar para que seja barato para a AI ser lida, então tem prioridade. Cara, Instagram é ruim para isso ainda, vai ser bom, com certeza, não tenho dúvida, uma hora vai chegar. TikTok nem se fala. Mas uma outra que é muito interessante é YouTube. YouTube vale muito a pena. Todo mundo viu que agora no YouTube tem descrição, né, transcrição dos vídeos. Isso aí é justamente para conseguir aumentar na indexação. E é super bem quisto por Perplexity, por exemplo. Ah, Ariel, mas eu não conheço, cara, uma galera usando Perplexity, tá todo mundo de graça lá, pegando os créditos da Vivo, sei lá, um monte de coisa. Eu moro em Portugal, lá tem o Revolut, quem tem Revolut tem Perplexity liberado também. Que é uma ferramenta muito boa para indexação, para notícia e trazer essas informações. Então lembre-se, olha que complexidade que a gente chegou, né, cara? Cara que agora tem um modelo diferente,
Ah, detalhe, o 5.5 do GPT, como ele faz o WebFetch, cara, esse então ele só quer as coisas que ele quer mesmo, porque é caro demais fazer esse WebFetch lá, direto nos servidores. O 4.0 adora, é baratíssimo fazer isso. Ou seja, é tão complexo esse negócio, tu fica assim, como assim? Mas saiba que fazer um post no LinkedIn é fantástico, principalmente quando ele não fala só da sua marca, quando ele fala de outros, cita outros, tem recomendação de outros. Isso aí é um game muito legal para agência, por exemplo. Você começar a pegar os top of voice que passaram e reconectar esses caras. Isso aí, cara, é uma mega oportunidade. Mega oportunidade. Isso é uma coisa interessante vocês entenderem, tá? Mas a maioria das redes sociais são complexas para isso. Conteúdo humano. Alguém aqui sabe o que não é conteúdo humano que é ruim? Quando tu olha um texto de AI, tu olha aquilo e fala o quê? Aquilo? O que tu olha e fala assim, não, isso aqui é AI? O texto, o conteúdo, a base. Uma coisa específica. Travessão. Travessão, pô. Isso aí, cara, é básico. Eu, sinceramente, não consegui entender, mas é uma forma deles conseguirem também se explicar. Né, Bazão? Aliás, o Bazão está aqui, o mestre de SEO, a maior referência de SEO no mundo. Está aqui com a gente, é verdade, tá? Não é mentira não. E é um cara que colabora bastante com a Naya, tamo junto. Quando você coloca a travessão, dá para claramente entender, mas tem outras coisas muito bizarras que dão para entender. Uma delas é a padronização de texto. Aquele beabá sempre termina com uma frase de autoajuda que aprendeu com os humanos, né? Sempre assim, né? Você é incrível. Sabe aqueles caras que fazem uma lanchonete assim, tipo, o melhor hambúrguer da região? É tipo, é quase isso que a gente vai, né? Esse padrão acabou sendo reconhecido pela AI e ela tem razão, a maioria vai pensar assim. Só que isso é um grande problema para você ser indexado. Se você pegar agora a maioria dos blogs, né, Elazon, de grandes empresas, copiar o texto, colocar no chat GPT e perguntar, isso aqui é escrito por AI ou por humano? Vai vir por AI, mesmo não tendo travessão. E ele vai te explicar o porquê. Isso é uma porcaria, uma penalização. A princípio, curto prazo, a longo prazo a gente vai saber como vai ficar. Mas não façam isso. Esse padrão não vale a pena. AI gosta de uma coisa que, aliás, ela se perde muito até. Mas ela curte. A maioria dos modelos, nem todos. Que é, eu vou simplesmente fazer uma edição humana. Características humanas. Então, se é uma AI com revisão humana, show de bola. Isso é super bem quisto. E aí, cara, se você usa AI para gerar conteúdo, gere, ou com uma grande base chamada, sei lá, Obsidian da vida. Alguém conhece Obsidian? Levanta a mão. Cara, quem não conhece tem que conhecer. Ponto. A tua vida vai mudar. Não vou falar dele, não vai dar tempo. Mas o Obsidian, ele vai trazer uma base de conhecimento de memória muito grande sobre você e, consequentemente, vai... É um WikiMD, né? O Markdown. A gente tem isso na Naya também. Mas é uma forma de a gente conseguir ter conteúdos diferenciados com muito mais frequência, muito mais detalhes e continuar uma narrativa sobre aquilo para não ficar igual a AI. Ponto. A AI escrevendo um problema nisso. E outras coisas também que você consegue fazer para conseguir sair daquele padrão. Errar a palavra de propósito. Botar uma palavra errada de propósito, que foi digitada errada. Cara, isso faz diferença ainda. É um hacking por curto prazo. Lógico que não vai ser para sempre isso. Mas para alguns modelos, não todos, isso acaba sendo relevante. Tá? Então é uma outra dica importante. Eu tinha comentado sobre o Schema LD, só para vocês entenderem o seguinte, eu vou comprar um móvel na casa, no e-commerce do nosso brother ali que falou, eu acho que são do teu e-commerce. Hã? Bateza? Eu vou comprar um imóvel lá e eu quero procurar exatamente uma cadeira específica. No modelo Google da vida, eu pego aquilo tudo ali, indexo aquilo tudo e vou te representar depois. Lógico que vai ter uma divisão, um esquema, tal, mas isso é muito caro. Quando tu bota um esquema LD, a AI vai bater lá e vai direto no preço. Ela não quer saber o resto por enquanto. Depois ela vai capturando o resto. Isso é 99,9% mais barato para a AI para recomendar. E a maioria não faz isso, cara. Ou seja, toques simples, e principalmente com especialistas, por exemplo, o Bazão que está ali, com o especialista direcionando, então, mais ou menos, mais nessa direção, você consegue, de fato, passar concorrentes ou ser exposto ou exibido pela AI. Então, cara, essa dica também é infalível. Vocês precisam trazer o JSON LD. Bem, de alguma forma, nós temos aqui o Shopify. Shopify ajuda bastante já nesse modelo, só que os temas antigos não. E os temas antigos que eu estou falando de 4 meses atrás. Então, você vai ter que mexer no teu tema, não tem muito jeito. Quem é que usa Cloud Code? Cloud Code. Ah, moleque, gostei. Aquilo ali, pô, isso aí é maravilhoso. Fala aí, não é não? Cara, isso é uma outra coisa que muda a vida de vocês. Se tu pegar o Cloud Code e pedir para ele mesmo revisar no próprio tema do Shopify, vai ser uma maravilha. Você não tem que conhecer nada de programação e ele vai fazer.
Então entenda que vale muito a pena fazer isso. Eu comentei do YouTube já, né, que vale a pena para recomendar. No YouTube, se por acaso você pegar alguns criadores de conteúdo, mais uma vez para a agência como dica para a marca principalmente, ele falar no vídeo é mais relevante do que ele botar no título e na descrição, ok? Pode botar também, mas falar é muito bom. A transcrição dos vídeos vão trazer autoridade para o que você precisa. Se você simplesmente falar da marca ou domínio, ele vai estar transcrito, isso vai dar uma potência muito grande. Outro esquema maravilhoso para conseguir aproveitar. Ariel, mas título de inscrição não, lógico que é válido, mas não tanto quanto para alguns modelos. Os modelos são diferentes em cada uma das situações, cada um lê de forma diferente. Então, vale a pena falar para alguns modelos mais recentes. Bem, como eu tinha comentado com vocês, né, tem vários deles. Existem várias plataformas no mundo para fazer isso. A gente, eu sou fundador da Naya, né? Eu sou um cara que criou essa tal dessa Naya. Naya. A Naya.today, ela é uma forma da gente conseguir trazer todo esse conhecimento e atualização frequente para que você consiga não só monitorar como resolver o problema. Para ter uma noção, a gente criou um negócio chamado Artefato. Nunca existiu isso, tá? Artefato existe o nome, mas nunca existiu o que a gente fez. Na verdade, eu tirei um dia, estava de bobeira, eu falei, cara, não é possível. Conversando com um cliente grande nosso. A gente tem alguns clientes legais, Stone, Natura e tal. Eu estava lá assistindo aquilo, vendo e tal. Eu falei, cara, quando eu passei isso para a empresa, ele falou, eu não consigo ficar atualizando cada atualização de GPT tal no meu site. Não tem tempo, vou demorar séculos para mudar qualquer estrutura. Então, para isso, a gente criou esse negócio chamado Artefato, que é um lugar para a AI ler. Exatamente um lugar para ela ver as informações e se manter atualizada em cada tecnologia e suprir a necessidade daquilo. Aí eu falei, cara, não é possível que eu seja um gênio que todo mundo não tenha pensado nisso. Uma semana depois, o Cloudflare, um dos maiores do mundo, tudo passa por lá hoje em dia, anunciou algo parecido. E foi ótimo para a gente, foi uma forma de validar que aquela narrativa estava certa. Isso acaba sendo muito relevante para todo mundo. E aí, só para a gente tentar meio que trazer, quem quiser perguntar um pouco mais, a gente pode chegar nesse nível. Lembre-se que eu comentei para vocês de que quando eu busco alguma coisa, a busca não é determinística, então muito provavelmente no nosso ciclo a resposta vai ser diferente. Beleza? Isso é fato. Por quê? Quem tem aqui GPT de graça e usa frequentemente, levanta a mão. Quem tem pago? Caraca, brother. Pago ou de crédito de banco? Nada, né? Tem. De banco? Pago? Qual que tu paga lá? Pago o GPT Pro. O Pro é quanto no Brasil, não lembro? 99. Então. Alguém aqui tem o mais caro de todos aqui, não? Quando você está usando um Pro ou o mais caro de todos, ele vai dar prioridade. Se você for reparar, você consegue reparar isso facilmente, ele vai ficar mudando o modelo de acordo com os seus créditos, né? Quando tu bota no automático, a mesma coisa acontece em todos eles. Em todos eles. Quando tu bota o melhor plano, obviamente tu vai ter o melhor plano. Só que assim, cara, são vários modelos do próprio GPT. Vários comportamentos completamente diferentes. Se eu abro a Naya, que a minha internet está muito ruim aqui, eu acho que não consigo abrir. Mas se eu abro a Naya e peço para ele gerar em todos os GPTs diferentes, cara, sério, o mesmo prompt tem respostas diferentes em cada um deles. Então tu imagina a loucura que é para você humanamente fazer isso. É caro demais, ok? Então, dependendo do plano de vocês, não já vai ser a mesma coisa. Então isso é algo que é muito relevante todo mundo saber também. A segunda coisa é região. Se a gente está começando agora, como foi Mercado Livre antigamente, que botou um sitemap XML e todo mundo ficou conhecendo o Mercado Livre como a gente conhece hoje, até hoje muito forte, e vários outros aproveitaram disso, você tem uma oportunidade muito boa para a AI também, que é você ainda trabalhar no macro. Então, se você tem o teu produto e vai fazer esses trabalhos todos para ser recomendado pela AI, você pode fazer ainda mais macro. Se você tem um produto mais Brasil ou quer expandir para o Brasil, faça isso agora. É o momento de fazer agora. É o momento de você disseminar. Quanto mais tempo, historicamente, mais notoriedade você vai acabar tendo. Apesar de que isso, com o tempo, tende a não ter muita relevância, na minha opinião. Mas acho que o principal que nós temos aqui como oportunidades de explorarem é, talvez, coisas mais abrangentes. Porém, todavia, restaurantes, coisas locais, são bizarramente indexáveis e adoráveis por AI. Estávamos ontem aqui, eu e o Baeta, que é um dos sócios aqui do evento, estava com o Rafa também, os amigos nossos, e a gente estava na rua procurando um lugar para tomar um chups. Lá em Portugal chama Imperial, né? Não tem nada a ver, né? Imperial Chups. E aí eu fui aqui matar saudade e tal, e todo mundo procurou no chat GPT, e eu procurando Perplexo eu gosto mais.
E cada resposta foi diferente e ele me deu os restaurantes sem precisar falar onde é. Eu quero o melhor restaurante, ele vai te pegar do lugar que você está e acabou, é isso. Você imagina isso, cara? Isso é hyperlocal. A partir de agora, o teu restaurante, ou o teu bar, ou qualquer do teu cliente que tem a mesma coisa, que vende serviço, pneu furado, borracharia, ele vai perguntar e ele vai trazer perto de você, numa precisão que a gente não viu nos links azulzinhos. Né, então, essa é a hora de aproveitar, é a hora de trabalhar para isso. Então, imagina o oceano, sei lá, super azul do Caribe que a gente está vendo aqui agora nesse momento. Aquele azul turquesa lindo de conseguir aproveitar e intercalar. Na minha opinião, com o tempo, isso vai ficar mais confuso, mais bagunçado, vai ter mais gente fazendo, as EAs vão aprimorar. Esses hackers podem depreciar com o tempo. E aí você vai ter que usar mesmo ferramenta, que não tem muito jeito, para ficar adaptando, ajustando, sem precisar você mesmo fazendo isso, ou você se especializa nisso, que é um game legal também de fazer. Então tente aproveitar o máximo possível toda oportunidade de negócio mais microlocal. Se eu tenho um restaurante, se eu tenho uma lavanderia, por exemplo, tenta trabalhar em cima disso que vale muito a pena. Ou se você tem um e-commerce, cara, eu sei que muitas das pessoas aqui fazem a campanha em e-commerce, ads e tudo mais localizada, porque tem mais conversão no Rio de Janeiro, em São Paulo, sei lá, né, em Porto Alegre. Isso é uma estratégia comum de ser feita. Hoje em dia dá para você explorar essas campanhas, né, ou essa estratégia, ou esse alcance com AI, com JO. Mais Brasil. É uma forma de você também conseguir se posicionar mais, porque muito provavelmente seu concorrente não está ali. Você vai conseguir surfar essa onda tranquilamente, então aproveite essa oportunidade. E aí, uma das coisas também que eu gosto muito de fazer, cara, sempre, é você, se por algum motivo você não usar uma ferramenta dessa, aí pelo mundo, seja qual for, nem a Naya, por exemplo, você simplesmente você precisa criar uma super memória. A memória é muito relevante. Não adianta ficar fazendo conteúdo da mesma coisa. O conteúdo da mesma coisa não é relevante para a AI. Ela é muito mais inteligente, apesar de ser Transformer. Isso vai acabar não sendo favorável para o seu negócio. Tente de alguma forma... Para quem usa Obsidian, cara, o Obsidian é um monte de grafo, né, que são tipo aqueles bullets. A internet está muito ruim, queria muito mostrar para vocês. E aí você consegue basicamente gravar essas informações, esses MDs, essas informações detalhadas da sua empresa, dos concorrentes, das possibilidades de conteúdos a serem gerados. Então isso é muito importante para a geração dos próximos conteúdos repetidos, características de AI. Conteúdos postados no mesmo horário, sequenciais, característica de AI. Penalização, não vou te recomendar se está usando AI para ultrapassar. Apesar que eu acho impossível, né, cara? Com o tempo não tem muito jeito, né? A gente vai ver cada vez mais AI brigando com AI, arrumando um modelo de AI. Tem um cara que eu acompanho muito interessante falando assim, o GPT me disse que não pode fazer aquilo para mim, eu botei no DeepSeek e foi. Cara, isso vai acontecer, meu irmão. Isso vai acontecer. É lógico que vai acontecer. Cada vez mais. Bem, e aí eu vou deixar aqui, eu vou abrir para perguntas e vou dar outras dicas. Para quem quiser pegar, a gente está liberando a Naya. A versão atual que vocês estão vendo é uma versão de gráfico mesmo, naturalmente, aquela que você vai ver uns gráficos, relatórios, e tem essa outra versão muito mais robusta, né, com um chat para você interagir e gerar o autopilot, etc. Essa versão autopilot a gente vai liberar muito em breve, então quem consegue pegar aqui, pega crédito, os créditos são dinâmicos, não todos têm 1000 créditos, então vai pegando e vai clicando aí que cada segundo muda o negócio. É quase um sorteio via QR Code aqui dentro. E aí você tem até 1000 créditos e quem pegar vai ter prioridade na listagem, na liberação dessa plataforma, vai poder usar aí bastante ainda para conseguir usufruir dessa possibilidade. Cara, o que eu posso garantir para vocês é que a gente está vivendo numa inovação, uma revolução absurda. Eu sou um cara apaixonado... Quem eu sou? Só para vocês entenderem um pouquinho que eu não falei nem quem eu sou, né? Eu criei um site chamado Videolog aqui, não sei se algumas pessoas tiveram isso como experiência. Lá começou Porta dos Fundos, Anões em Chamas na época, né? Começou Felipe Neto. Eu comecei vídeo quando nem banda larga tinha. Era tipo isso. A gente tinha 5 milhões de visitantes únicos por mês, dali com o Mackenzie, inclusive. Dali eu eu fiz um e-commerce na época também, de shorts femininos, chamado Amo Muito, que foi um dos primeiros também da região. A gente pegou o Series A e vendeu, etc. E fui parar em alguns lugares. Fiz uma empresa que a Samsung investiu, foi para a Coreia, depois fui para São Francisco. Mas é uma loucura doida, assim. Mas uma das coisas mais interessantes que eu fiz recentemente, que eu gosto muito, que tenho o maior prazer do mundo, é mexer com um negócio chamado Web3, que não tem a ver com SEO ou GO. É um assunto um pouco misto, mas vocês já vão entender qual é o propósito disso. Alguém investe em Bitcoin aqui? Não, né? O quê? 10 reais. Alguém investe em Ethereum aqui? Não? Boa, garoto. Tem outras
outras ferramentas disso. A gente está vivendo uma revolução do dinheiro, e a gente está vivendo uma revolução do dinheiro que combina muito com AI. Para quem não sabe, Sam Altman, que é aquele cara que não exatamente fundou a OpenAI do ChatGPT, esse cara, ele estava tocando a operação da iCombinator, que é uma das maiores aceleradoras do mundo. E esse mesmo cara criou um negócio chamado WorldCoin, que tem um outro nome para isso, mas é WorldCoin, né? WorldID, que ele fala que AI e Web3 nasceu um para o outro. Eles são perfeitos, eles são exatamente aquilo que a gente precisa. É uma forma de eu conseguir, por exemplo, gerar uma imagem, um texto e gravar gerando um NFT e comprovando que eu sou dono daquilo. Por exemplo, eu fiz com o filho do Milton Nascimento, ligou pra gente uma vez e falou, cara, meu pai está nos últimos shows, vou fazer um show, eu queria muito que eu fizesse um ingresso em NFT para a gente eternizar isso na internet. E nós fizemos um NFT Ticket Pass do Milton Nascimento, que só podia entrar com esse NFT Ticket Pass, consequentemente quem tinha podia comprar no mercado secundário. Tudo isso é uma forma de você eternizar coisas, quando a gente mistura com AI, elas são muito poderosas. É uma forma de eu, inclusive, que se o Sam Altman, que toca uma operação dessa, tem um modelo de World ID para fazer identidade pela íris. Alguém tem a íris escaneada aí, não, do World ID? Ih, rapaz. Cara, o World ID, ele escaneia a tua íris, identifica que você não é humano. Sacou? É uma parada muito louca, parece filme futurista. Mas eu vendi minha alma. Para cripto. Só que você ganha moedinhas dele, né? Então tu vai lá todo dia, coleta. Aí tu vai pegando as moedinhas já deram uns 3 mil dólares, assim, de bobeira. Então assim, minha íris, 3 mil dólares já tá alguma coisa, né? Mas isso é muito perigoso, ao mesmo tempo é super necessário. Os caras estão usando esse World ID para identificar que você não é robô para comprar uma casa com cripto, ou você entrar em algum lugar, fazer um KYC mais barato e mais longo. É isso que os caras estão fazendo. E por que eu estou falando isso? Essa briga de DO que a gente está vendo, as tecnologias tendem a resolver grande parte delas. Né? Hoje em dia existem, por exemplo, modelo de pagamento de AI para AI. Existe rede social de AI, todo mundo sabe disso, né? Ou não? Existe rede social que a própria AI, as AIs interagem entre elas. Existe a outra que as AIs contratam humanos para conseguirem contribuir com aquilo. É uma loucura. Tem uma startup, cara, olha que legal. Essa galera para investir em cripto vai gostar. Tem uma startup chamada Silêncio, que eu acho animal que eles fazem. Que eles têm uma categoria chamada DePIN. Vocês não vão entender nada que eu estou falando, né? Mas DePIN é blockchain. DePIN é uma forma de eu conseguir te retribuir se você me fornecer algo. Ok? Então, por exemplo, se eu peço um dado teu, o teu login e senha, eu te peço tua íris e eu vou te remunerar. O Word é isso, do Sam Altman do OpenAI. Então, você me libera tua íris, eu sei que você não é humano e eu vou te recompensar por isso. Para ter uma noção, escanear o passaporte dá $30 lá no Word ID. Então, tem dinheiro que está negociando os dados para você. Essa Startup Silêncio e outras que estão nesse nível, o que elas estão fazendo, cara? Elas simplesmente chegam e falam o seguinte, ó, liga o som do seu celular para eu gravar tudo que está quando você estiver na rua e eu te remunero por isso. Olha que louco, né? Ele quer saber exatamente, e é engraçado que tem no paper dele, inclusive na apresentação dessa startup, dizendo um áudio de uma rua. Ele consegue saber quantos carros são combustão elétrico, quanta quantidade de mulher está andando e tal, pelo áudio que a AI consegue trazer de informação. Eu não tenho nenhuma dúvida com o tempo de ou vai chegar no nível desse de percepção de qualidade de conteúdo. Quando você liga o áudio do seu celular no aplicativo da Silêncio, cara, você está dirigindo Uber e deixa ligado, que está na rua o tempo inteiro, cara, o cara faz $200, $300 de bobeira, rodando aquilo, no mundo inteiro. Então bota o mapa, é uma galera distribuindo áudio por ali. E os caras chegam e falam assim, ó, agora eu preciso de um áudio de uma conversa indígena do Canadá, específica, original, entendeu? Ele vai conseguir ver, e eu vou remunerar por $10 mil quem me der esse áudio. Aí tu fala assim, cara, que loucura é essa, mano? Alguém sabe o porquê essa loucura, não? As AIs, elas estão trocando dado sintético. Dado sintético é podre. Dado de AI para AI não vale a pena. O que vale a pena é dado de humano para AI. É uma informação de você coletar essas informações. E é por isso que eu estou falando desse assunto de Web3 e tudo mais. Eles vão sempre buscar o humano, mas ainda dá para conseguir surfar essa onda sem ter o humano em algumas coisas. Tem que estressar, tem que ser muito mais, né, trabalhoso. Mas com o tempo os caras vão fazer isso.
Sabe aquela história do dado é o novo petróleo? De fato, agora é. Agora eu consigo negociar esses dados. Tem um amigo meu que criou a Jus Brasil, acho que todo mundo conhece aqui, né? Que é o Rafa. Cara, os dados que ele tem, que são os maiores dados jurídicos do mundo, isso é um dado extremamente valioso. Os advogados hoje, gente... Tem de advogado aqui? Não, né? Tá ótimo, vou ser processado também. Mas o fato é que está todo mundo usando AI. O fato é que os próprios advogados estão usando AI. Um cara fez uma parada chamada Harvey, inspirada na série Suits, que é incrível, que é o nome do personagem principal, e hoje é um dos softwares mais usados pelo mundo para os grandes escritórios, onde simplesmente o cara faz toda uma análise de dados existentes, gera um contexto, te entrega um software que garante que o teu dado vai ser seguro. Dado é muito relevante e esse vai ser indexado e esse é o que vai fazer com que as empresas consigam se destacar pela sua originalidade. Então aproveite nesse momento para surfar esse mar do jeito que está. Porque ainda não tem esses bloqueios. Os bloqueios não vão ser rápidos de ser adicionados. É uma boa forma de você só adaptar. É sentar e adaptar. Sério, quando eu começo a rodar na NAI e vejo as marcas grandes, eu falo, caraca, tem umas oportunidades maravilhosas para você explorar, cara. Você precisa cair dentro disso. Você precisa dar um jeito de explorar isso. Ó, tô falando de cripto ali, ó, o brother meu que tá na Cast lá, que é um cartão, aí, ó. É um cartão cripto, né, de Singapura, se não me engano. É Singapura, né, eu acho, né? É. Então, assim, você tem muitas oportunidades de você conseguir explorar agora essas brechas. Ainda a Naya, por exemplo, a gente consegue humanizar o conteúdo gerado por AI. A gente consegue fazer isso. É lógico que vai ter um tempo, vai ser cada vez mais difícil. Para você publicar alguma coisa, vai ter que ter uma Word ID, ler tua íris, ou alguma identidade, ou áudio vai ser coletado. Tem startups que você bota uma câmera na tua loja, eles te remuneram muito bem pelo movimento da câmera. Dado real. Dado que não é sintético. O dado orgânico, aquele que a AI precisa para trabalhar em cima disso. Então, enquanto isso não existe, vamos aproveitar, vamos surfar essa onda. Cara, é a hora de fazer muita grana com o cliente para a agência, para o seu negócio, porque é assim que foi quando o SEO nasceu. É exatamente a mesma coisa. Alguém tem alguma pergunta aí, não? Eu vou acabar daqui a pouquinho, vai ter que... Não, né? É legal que eu estou vendo todo mundo interessado, todo mundo olhando, quase ninguém pro celular, né? Acho que tá bom o negócio, né? Cara, tenta aproveitar o máximo possível. Eu sugiro fortemente que vocês procurem sobre isso no Reddit. Reddit, se vocês procurarem lá, para quem usa Perplexity, por exemplo, tem um negócio chamado Comet. Nossa, tô falando um monte de nome, né? Então tem que procurar aí, dá um jeito de escrever errado na AI, vocês vão entender. Lá ele faz uma navegação barata para você, completa, e ela começa a ficar todo dia coletando esses dados do Replit. O Replit, para ter uma noção, o Replit não, do Reddit. O Reddit é bem interessante porque ele é chato demais. Eles usam identificador de AI para bloquear as paradas. Então, assim, eles conseguem gerar uma comunidade muito mais ativa, você vai ganhando o seu karma, né? Que é como, quanto mais você interage, formas diferentes, horários diferentes, regiões diferentes. Né? Tudo isso, para ele entende como karma e te pontua melhor. Que é uma tendência que o Instagram vai fazer. Não tem muito jeito, cara. Tem coisas que não tem jeito. Vai rolar. A gente fez, só antes de terminar, eu fiz algumas coisas, acho que não vou conseguir mostrar. A internet está muito ruim mesmo. Poxa vida. Está muito ruim mesmo. É isso, vai ter que ser isso. Outra coisa para vocês entenderem também como a gente normalmente lê, que eu comentei com vocês, né? Eu posso botar as empresas aqui, ó, e elas vão fazer uma busca exatamente nos lugares que a gente precisa. Então, assim, ó, pelo ChatGPT e Gemini, eu vou bater as buscas todas da Magalu, do iMasters, eu botei como exemplo, e depois ele vai cair dentro, por exemplo, para o Brasil, região, etc. E aí a gente usa muita infraestrutura da NVIDIA para fazer essa aprovação, que aliás não é baratinho, né? É um negócio caro de ser utilizado, mas vale muito a pena. Então, acaba que você, com esse fluxo todo, você consegue descobrir exatamente o que é. Ou seja, não adianta você abrir teu chat GPT e perguntar da tua marca. Não é real. Não vai ser o que você precisa. Quem usa Cloud Code, por exemplo, pode usar um MCP e pedir, olha, vê para mim aqui meu DO, que é mais barato do que você assinar um monte de conta e botar um monte de proxy por aí. Então, isso aqui é um outro ponto também que vale muito a pena, se vocês conseguirem entender como funciona. Bem, é isso, pessoal. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos ficar ricos juntos. Vamos lá. Valeu, pessoal. Obrigado.